mirando alrededor. No vídeo anterior vimos 3 coisas que Cristo recomenda à igreja de Laodiceia para remediar sua condição. Número 1. Uma fé refinada na adversidade, já que os laodicenses ficam incomodados e ofendidos com qualquer coisa. E para que eles não se ofendam, devemos pregar-lhes sermões agradáveis, onde as palavras "posso todas as coisas em Cristo" não significam que em Cristo podemos suportar todas as vicissitudes, mas que em Cristo podemos obter tudo o que nosso coração egoísta deseja. Quero ganhar mais dinheiro, posso em Cristo. Quero ter um emprego melhor, tudo posso em Cristo. Quero ter uma casa melhor, tudo posso em Cristo. Quero ter um carro melhor, tudo posso em Cristo. Mas quanto a fazer sacrifícios para nos sujeitarmos à vontade de Deus, ou para levar a verdade aos outros, ou para suportar a menor ofensa que um irmão possa me causar, isso não pode ser feito em Cristo. A segunda coisa que Cristo recomenda à igreja de Laodiceia para remediar a sua condição é que sejam justificados. O fato é que hoje todo mundo prega justificação pela fé, até mesmo os católicos. Mas a justificação exige que haja arrependimento, reconhecimento do pecado e abandono dele. Mas nós, com nossas desculpas, o nosso, e o que há de errado nisso? Não reconhecemos o pecado e muito menos o abandonamos. Não fazemos coisas óbvias como roubar um banco, mas roubamos materiais de trabalho ou o dízimo, por isso continuamos em nossos pecados ao invés de acreditarmos que estamos salvos. E o que passamos a crer, para dizer que já estamos salvos? Em que nossa pele se arrepia como mero efeito de nossas emoções. E a terceira coisa que Cristo recomenda à igreja de Laodiceia para remediar a sua condição, é ser santificada. E ser santificado exige que paremos de alimentar o velho homem, nossa natureza carnal egoísta, e alimentemos o novo homem, o espiritual. E como o alimentamos? Com oração, com o estudo da palavra de Deus e com trabalho em favor do próximo. Com isso finalizamos o estudo da primeira visão do livro de Apocalipse. Essa primeira visão consiste em 2 partes. A primeira parte, a de Cristo caminhando entre os 7 castiçais, nos mostra o que está acontecendo no céu, e a segunda parte, as cartas às 7 igrejas, nos mostram o que está acontecendo na terra. As cartas às 7 igrejas cobrem a história da igreja desde a sua fundação até o fim da graça. Da mesma forma, a obra de Cristo simbolizada na visão de Cristo caminhando entre os candelabros, é uma obra que se realiza durante todo o tempo da graça, não se refere a algo que Cristo fez em um momento específico, mas a sua obra de mediação, cuidado e provisão em favor do seu povo, que durará até que termine o tempo da graça. Esse tempo de graça terá terminado no final do período da igreja de Laodiceia. O povo do juízo, e a igreja de Laodiceia somos nós. É em nossos dias que ocorrerá o selamento, que estudaremos mais tarde, e esse selamento é o que separará o trigo do joio. Não haverá mais oportunidade de salvação depois que a graça terminar. É por isso que Cristo termina sua mensagem a Laodiceia dizendo: portanto, seja zeloso e arrependa-se. E se Cristo nos diz para sermos zelosos, é porque não o somos. Somos descuidados, desleixados, medíocres. Por outro lado, a palavra que é traduzida como arrependimento, que é o passo necessário para ser justificado, significa literalmente virar, dar meia volta, ou seja, dar uma volta de 180 graus e ir na direção oposta. Se estamos agora no caminho de uma vida cristã descuidada e medíocre, devemos mudar de rumo, e trilhar o caminho de uma vida cristã de consagração, e zelo pela causa de Deus. Quando estudamos Daniel, dissemos que todas as profecias apocalípticas começam a se cumprir, no mesmo período de tempo em que o profeta as recebe, e que a partir daí se estendem para o futuro até o estabelecimento do reino de Deus. O que dizer disso? Que a profecia das 7 igrejas é uma exceção a essas regras, porque cobre apenas a duração da graça, e não se estende até o tempo do estabelecimento do reino de Deus? A resposta é não. Porque a profecia das 7 igrejas se estende até o tempo do estabelecimento do reino de Deus, nas recompensas prometidas a cada igreja, se ela permanecer firme até o fim. No final de cada mensagem a cada uma das 7 igrejas, Cristo dá uma advertência e promete uma recompensa àqueles que obedecem à sua advertência. Estas recompensas nos levam ao tempo do estabelecimento do reino de Deus. A recompensa prometida da igreja de Laodiceia é: ao vencedor, darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono.
Esta promessa com a qual termina a primeira visão do Apocalipse, une aquela primeira visão que estivemos estudando com a seguinte, porque na segunda visão que começaremos a estudar hoje, veremos Cristo ao lado de seu Pai no trono de seu Pai. Os ministros protestantes, para desacreditar a interpretação historicista das profecias aos olhos dos seus membros dizem, são absurdos aqueles historicistas que dizem que Cristo não entrou no Santo dos Santos quando ascendeu ao céu. Cristo é Deus, Cristo pode entrar no Santo dos Santos quando tiver vontade. E como os seus membros são preguiçosos e não estudam a Bíblia, eles acreditam neste argumento, que nada mais é do que uma racionalização. A salvação não deve ser baseada em conjecturas e racionalizações, mas no "assim diz o Senhor". E neste vídeo veremos que não são os adventistas que dizem que Cristo não entrou no lugar santíssimo quando subiu ao céu, mas é a Bíblia que diz isso. Na primeira visão, vimos Cristo andando entre os candelabros. Os candelabros estão no lugar santo ou no lugar santíssimo? Pertence ao lugar santo. Assim, a primeira visão do Apocalipse coloca Jesus no lugar santo e não no santíssimo. Vejamos então onde o põe na segunda visão. Apocalipse 4, versículo 1, eu lhe mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. A frase depois destas coisas é uma das frases comumente usadas por João em Apocalipse, para indicar uma transição de uma cena para uma nova cena, ou uma nova profecia. E nesta nova profecia João vê uma porta aberta. Esta porta é a mesma que já vimos na profecia anterior, a porta da graça. Mas aquela porta da graça não é apenas uma porta figurativa ou simbólica, é uma porta literal, é a porta do lugar onde Cristo começou a realizar a sua obra contínua em favor da humanidade, a porta que conduz ao interior do santuário celestial, aquele verdadeiro tabernáculo que Deus levantou e não um homem. Cristo é quem abriu essa porta, porque sem a sua vitória na cruz, o plano de salvação e tudo que está prefigurado no serviço do santuário, não seria possível e não teria mais razão de ser, ou significado. João diz que ao ver aquela porta aberta, houve a mesma voz como de uma trombeta, que tinha ouvido no princípio, que lhe disse, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Aquela voz como trombeta que eu tinha ouvido no início, ou seja, na primeira profecia que já estudamos, vimos que é a voz de Cristo. Todos os protestantes que acreditam no dispensacionalismo e na interpretação futurista das profecias, quero dizer batistas, evangélicos, pentecostais e todos os outros, dizem que as palavras, sobe aqui, indicam o momento em que ocorre o arrebatamento secreto. Então tudo que o livro de Apocalipse tem a dizer deste ponto em diante, refere-se a coisas que acontecerão depois que a igreja for secretamente arrebatada por Cristo, e não tem nada a ver com os cristãos, mas que se refere aos judeus literais, e a todos aqueles que não foram com Cristo para o céu no arrebatamento secreto. Se você acredita no arrebatamento secreto, tem duas opções, ou você termina esse vídeo aqui, porque o que vamos dizer daqui em diante não tem nada a ver com você, ou continua assistindo, para descobrir todas as coisas que o livro do Apocalipse ainda tem para nos dizer, que o diabo não quer que saibamos, pelas quais ele inventou a doutrina satânica do arrebatamento secreto, com a qual ele enganou todos os protestantes. E não se engane, muitos católicos também estão começando a acreditar nessa mentira. Que curioso, a Igreja Católica inventou a interpretação futurista durante o Concílio de Trento, e agora eles próprios estão acreditando na sua própria mentira. Certamente quem cava a vala, acaba caindo na vala que cavou. Antes de continuar, precisamos rever rapidamente o plano do santuário, a fim de responder ao argumento de que Cristo, por ser Deus, tem acesso ao Santo dos Santos sempre que lhe agradar. Se esse argumento fosse válido, então poderíamos dizer que, sendo Cristo o Cordeiro de Deus, ele também pode morrer pelos pecados do mundo sempre que quiser e quantas vezes quiser. Se fosse assim, então a transubstanciação seria justificada. Mas quantas vezes por ano a Páscoa era sacrificada? Não é verdade que era sacrificado apenas uma vez por ano? E quantas vezes Cristo morreu? Parece-me que Paulo é muito claro, quando diz que Cristo morreu apenas uma vez, e que uma vez foi suficiente. Agora, quantas vezes por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos? Parece-me que a Bíblia também é muito clara, quando diz que o sumo sacerdote só entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. O erro das pessoas está em identificar a Arca da Aliança como o trono de Deus. Certamente a Arca é o trono de Deus, mas é o trono do julgamento. Você se lembra quando estudamos Daniel capítulo 7,
que nos diz que foram criados tronos, e entre esses tronos há aquele em que chega e se senta o ancião de dias? Esse trono de Daniel 7 é o trono do julgamento. Esse é o trono simbolizado pela Arca da Aliança. E aquele lugar onde os tronos são colocados é o Santo dos Santos, e nem Cristo nem o Pai, porque são Deus, entravam e saíam do Santo dos Santos ao bel prazer, pois Deus é um Deus de ordem, e ambos entraram no Santo dos Santos quando chegou a hora de entrar, a hora que eles mesmos haviam determinado. E já estudamos esse tempo, em Daniel capítulo 9, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nem Cristo nem o Pai entraram no Santo dos Santos até 1844. O Santo dos Santos foi criado por Deus, para ser o salão do julgamento, e até o início do julgamento, nem Cristo nem o Pai entraram lá. Não porque Cristo era Deus ou não, mas porque Deus não estabelece as coisas, para depois as violar. Deus é um Deus de ordem. Ele não age por impulso ou capricho, mas tudo o que faz tem um propósito. Significa que Deus permaneceu de pé por toda a eternidade, até 1844? Claro que não. Deus tem outro trono facilmente identificável no santuário. É por isso que precisamos rever o plano do santuário. O santuário foi erguido de forma que sua entrada ficasse voltada para onde o sol nasce, ou seja, para leste. Assim, uma vez erguido e todos os móveis colocados no lugar, a porta dava para o leste, o Santo dos Santos para o oeste, o candelabro para o sul e a mesa dos pães para o norte. Se a arca é o trono do julgamento, que mobília representa o trono de Deus antes do julgamento? Não precisamos especular sobre isso, pois a Bíblia nos diz claramente qual. Vamos ler Isaías 14 do 12 ao 14, onde o primeiro anticristo, o primeiro usurpador que se dizia Deus, disse: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva! Você foi derrubado, você que enfraquecia as nações, você que disse em seu coração: Subirei ao céu, nas alturas, perto das estrelas de Deus, levantarei meu trono, e no monte do testemunho me sentarei, nos lados do norte, acima das alturas das nuvens subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Qual a mobília que dava para o norte no santuário? A mesa dos pães da presença. A mesa dos pães da presença é o móvel que representa o trono de Deus até 1844, quando começou o julgamento, e então ele se sentou no trono do julgamento, no Santo dos Santos. Se você não percebeu antes o que acabamos de dizer, certamente ficará chocado. Mas Apocalipse 4 verso 1, nos deixou bem na porta do santuário celestial, e estamos prestes a olhar para dentro e ver o trono de Deus no lugar santo. Quando você verá o Santo dos Santos? Por que mal chegou à porta, e não pode ver o lugar santíssimo sem primeiro passar pelo lugar santo? Verso 2. Imediatamente fui no Espírito. Esta é uma frase que já ouvimos e continuaremos a ouvir ao longo do resto do livro. João recebeu a visão, e escreveu o Apocalipse pelo Espírito Santo, e se quisermos compreendê-lo é necessário que o mesmo Espírito nos ilumine. E agora sim, eis que um trono foi estabelecido no céu, e alguém estava sentado no trono. Por causa da ideia equivocada, de que apenas a Arca da Aliança é o trono de Deus, muitos entendem que esta visão de Apocalipse 4 é a mesma visão de Daniel 7:9. Mas em Daniel 7 verso 9, tronos são postos, enquanto aqui em Apocalipse 4, o trono já está definido ou estabelecido. Em Daniel 7 verso 9, Deus Pai chega e se senta, aqui em Apocalipse 4, Deus Pai já está sentado. São dois tronos e cenas diferentes. O trono de Daniel 7 verso 9, não é o trono já estabelecido em Apocalipse 4, mas o trono que foi estabelecido em 1844, o trono do julgamento. Em outras palavras, Daniel viu o lugar santíssimo, mas João está vendo o lugar santo. Lembra-se do que dissemos desde que estudamos Daniel? Que as profecias apocalípticas começam no tempo presente em que o profeta as recebe e daí se estendem ao futuro. Se esta cena de Apocalipse 4 fosse igual à de Daniel 7 verso 9, esse princípio seria violado, pois a visão apenas começou e estaríamos subitamente entrando em 1844. Em sua visão, Daniel não começou vendo o lugar santíssimo, ele primeiro viu os 4 animais, depois o chifre pequeno e então lhe é mostrado o julgamento. Ele foi levado em visão através da história até chegar a 1844.
Ele não entrou repentinamente em 1844, nem João entrou repentinamente com um estrondo no lugar santíssimo, cujo uso ainda estava reservado para o futuro, quando João recebe esta visão. O que João começa a ver aqui é algo que já existia no ano 96, e que se estenderia daí para o futuro, até o estabelecimento do reino de Deus. Embora Daniel nos dê uma descrição do Pai como um velho de dias, João, por sua vez, não nos dá nenhuma descrição sobre sua aparência. Ao contrário da descrição muito detalhada que nos deu de Cristo na visão anterior, João não consegue penetrar na luz gloriosa que emana do Pai, apenas nos diz que viu a forma de um ser pessoal sentado naquele trono. Por que João não foi autorizado a ver o Pai, como um homem velho como Daniel? Talvez porque, embora Daniel fale sobre tronos no plural, ele não descreve aqueles que estavam sentados nos outros tronos mencionados, enquanto João vai nos contar sobre 24 anciãos sentados ao redor do Pai. E obviamente aqui queriam fazer a diferença entre a natureza do Pai e a dos anciãos. Se ele tivesse descrito Deus como um ancião de dias, ele teria colocado a glória de Deus Pai no mesmo nível dos 24 anciãos. Versículo 3. E aquele que estava sentado era aparentemente semelhante ao brilho de uma pedra de jaspe e sardônio, significando que o Pai emanava uma luz avermelhada. E havia um arco celeste ao redor do trono, semelhante em aparência à esmeralda, não um arco-íris com as 7 cores que comumente vemos, mas um arco-íris de tons verdes. Deve-se notar que João está escrevendo o melhor que pode, a partir das coisas que conhecia, e podemos ter certeza de que as descrições que João nos dá ficam muito aquém da realidade. Versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi nos tronos 24 anciãos sentados. Esses tronos também já estavam lá, e os 24 anciãos também já estavam sentados neles. E vi 24 anciãos sentados nos tronos, vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro nas cabeças. Quem são esses anciãos? Eles são descritos como tendo roupas brancas. Não vemos esta ênfase nas descrições de todos os diferentes anjos mencionados no Apocalipse. Isso não quer dizer que os anjos não usem branco, mas sim que isso é um dado adquirido, como seria de esperar de seres que nunca pecaram. Podemos então inferir que a ênfase nas vestimentas brancas implica justificação. Estas vestes brancas não lhes são inerentes, mas eles as possuem porque lhes foram dadas. Isso, como dissemos, é uma inferência. Mas desses 24 anciãos não apenas estão vestidos de branco, mas também têm coroas de ouro na cabeça. Em grego existem 2 palavras que se traduzem em inglês como coroa. O primeiro é o diadema, que se refere à coroa dos reis e governantes, e o segundo é Stéfanos, que se refere à coroa dos vencedores, como as coroas de flores ou louros, que eram colocadas nas cabeças dos vencedores nos antigos Jogos Olímpicos. Disse que nenhum anjo ou criatura no céu tem coroa ou diademas, porque não governam, nem Stéfano, porque não conquistaram. Somente Deus reina, e Cristo não apenas reina, mas conquistou. Mas os 24 anciãos não são nem Deus nem Cristo. Os 24 anciãos usam coroas de vitória, Stéfanos, são os que usam coroas de vitórias além de Cristo. Esses 24 anciãos não podem representar seres humanos, pois Cristo não havia chegado ainda com as primícias e os anjos, no capítulo 4, então só podem representar seres não caídos de outros mundos, pois nunca perderam a graça de Deus. Sabemos pela Bíblia que Enoque, Moisés e Elias estão no céu. A Bíblia também nos fala de muitos santos, cujos túmulos foram abertos durante o terremoto que ocorreu quando Cristo morreu, e que foram ressuscitados junto com Cristo no domingo da ressurreição, e ascenderam com Cristo ao céu como as primícias. Portanto, temos seres humanos que estão no céu, mas não podem ser esses 24 anciãos aqui mencionados, pois só chegaram depois, com Cristo e as miríades de anjos, e são introduzidos na cena no capítulo 5. Isto também não significa que existiam apenas 24 seres no céu naquele momento, lembremos que 24 é um número simbólico. 24 eram as ordens sacerdotais entre as quais se sorteavam os diferentes serviços do templo, e mais tarde os ouviremos dizer que foram constituídos um reino de sacerdotes, e os veremos carregando incenso. Além disso, a menção de tronos no plural em Daniel 7 verso 9, nos diz que estes 24 anciãos participam do julgamento no céu. E visto que cada assunto deve ser decidido de acordo com a palavra das testemunhas, 24 anciãos são testemunhas suficientes para julgar as 12 tribos de Israel, 2 testemunhas para cada tribo.
Na verdade, nesta segunda visão veremos Israel sendo julgado. É claro que estamos falando do Israel espiritual, não do Israel literal. Versículo 5. E do trono vieram relâmpagos, trovões e vozes. Não é de surpreender que João veja tronos e relâmpagos vindos do trono, porque João está olhando para a fonte de poder que sustenta o universo. Agora, a seguir vem a parte do texto que nos diz onde localizar o trono de Deus no lugar santo. E se diante do trono estivam acesas estas lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, diz que diante do trono estavam as 7 lâmpadas no santuário terrestre. Diante de qual móvel estava o castiçal com as 7 lâmpadas? É verdade que ele estava diante da mesa dos pães da presença. A mesa dos pães, o móvel que ficava ao norte e voltado para o candelabro, é o trono de Deus antes de 1844. Esse é o trono em que Cristo sentou-se com seu Pai. No santuário terrestre, 12 pães foram colocados sobre a mesa, e esses pães não foram colocados em uma única pilha, mas foram divididos em 2 fileiras, uma representando o Pai e a outra o Filho. Assim, na primeira visão vemos Cristo no lugar santo ministrando entre os candelabros, e agora nesta segunda visão veremos Cristo ministrando diante da mesa dos pães. Assim, Cristo não subiu ao céu e entrou no lugar santíssimo, mas tanto o Pai como o Filho permanecem no lugar santo, até o tempo que eles próprios indicaram nas profecias. E Deus não é um ser variante, ambíguo ou bipolar, que diz uma coisa e faz outra. Certamente alguns dirão que este cenário não representa o mesmo lugar que João viu no início, pois na primeira visão os 7 candelabros representam as 7 igrejas, enquanto nesta segunda visão as 7 lâmpadas representam o Espírito Santo. Direi a vocês que não há contradição entre os 7 candelabros da primeira visão que representam a igreja e as 7 lâmpadas da segunda visão que representam o Espírito Santo, pois lâmpadas e candelabros são 2 coisas diferentes. Um candelabro ou castiçal é uma base sobre a qual a lâmpada é colocada para que fique elevada e brilhe melhor, enquanto as lâmpadas são os recipientes com óleo onde é colocado o pavio ou entalhe que é aceso são colocadas, elas representam a igreja, e as lâmpadas, que são as que iluminam e ficam nos castiçais, representam o Espírito Santo. Não são 2 coisas opostas ou contrárias. As lâmpadas e os candelabros trabalham em conjunto, da mesma forma que a igreja e o Espírito Santo. Ainda temos mais a dizer sobre isso e a localização dos móveis no santuário, mas não queremos nos precipitar, veremos no próximo capítulo. Versículo 6. E diante do trono havia como um mar de vidro, semelhante ao cristal. O santuário terrestre era relativamente pequeno, mas o santuário celestial é imenso, tanto que mais tarde veremos centenas de milhares de pessoas em pé sobre aquele mar de vidro, de modo que esse mar de vidro é enorme. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 seres viventes cheios de olhos na frente e atrás. É óbvio que a palavra trono não se refere apenas ao assento em que o Pai está sentado, mas refere-se ao ambiente imediato em que o assento está localizado. E no trono, ao lado do assento do Pai, estavam 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes têm alguma semelhança com os seres viventes em Ezequiel, mas não são os mesmos. Os 4 seres de Ezequiel eram semelhantes entre si, e os 4 tinham 4 rostos, cada um com rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de um águia nas costas ou na frente, porque tudo depende da direção em que eles estavam se movendo. Mas os 4 seres que João vê têm apenas um rosto cada. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo ser vivente semelhante a um bezerro. O terceiro ser vivente tinha rosto semelhante ao de um homem e o quarto ser vivente tinha rosto semelhante ao de uma águia voando. As mesmas 4 faces que vemos em Ezequiel, mas não as 4 ao mesmo tempo, mas uma face diferente em cada ser vivente. Portanto, embora não sejam os mesmos seres, podemos dizer que compartilham o mesmo simbolismo. Um fato curioso é a descrição do quarto ser vivente. O quarto ser vivente é semelhante a uma águia voando. Isso me leva a perguntar, qual a diferença do rosto de uma águia voando e o rosto de uma águia que não voa? Se você souber de alguma diferença, por favor me avise, porque não conheço nenhuma diferença entre o rosto de uma águia que está voando, de uma que não está. Uma águia que está voando, até onde eu sei, difere de uma águia que não está voando, não pela feice, mas sim pelas asas abertas. João também nos fala sobre as asas, e cada um dos 4 seres viventes teria 6 asas ao seu redor.
Dois seres de Ezequiel tinham 4 asas, enquanto que estes que João vê têm 6 asas, assim como os serafins da visão de Isaías. Porém, em nenhum lugar é dito que houve alguma diferença entre as asas dos 4 seres, todos os 4 tinham asas da mesma forma. Portanto, a frase como uma águia voando deve apontar algo que não tem nada a ver com a descrição do que João está vendo, mas com o significado do que João está vendo. E o simbolismo por trás dos seres vivos é o seguinte: vamos ver novamente o plano do santuário terreno, mas desta vez vamos ver por fora do santuário, além do átrio. Além do átrio do santuário, os levitas estavam acampados, divididos por suas famílias. As famílias dos levitas eram 3: Gerson, Coate e Merari. Da família de Coate foi escolhida a família de Arão para o sacerdócio, e a família de Arão acampou ao leste, bem em frente à entrada do templo do santuário. O restante da família de Coate acampou ao sul do santuário, a família de Gerson acampou ao oeste do santuário e a família de Merari acampou ao norte do santuário. Dessa forma, os levitas tiveram o cuidado de não permitir que o restante do povo se aproximasse do santuário de maneira inadequada, ou por cobiça. O resto do povo também acampava ao redor do santuário, mas depois dos levitas, e eles não acamparam como bem entendessem, mas sim em uma ordem específica. As 12 tribos foram divididas em 4 grupos de 3 tribos cada, e acamparam em ordem nos seus 4 grupos e nos seus 4 grupos também marcharam e cada um desses 4 grupos tinha uma bandeira que o identificava. Lembra-se da descrição de Ezequiel das 4 faces das criaturas viventes? Primeiro, o rosto de um homem, e de um homem era a figura da bandeira das tribos de Ruben, Simeão e Gade que acamparam ao sul do santuário, do lado direito o rosto de um leão, e logo à direita, que é, a leste do santuário, acamparam as tribos de Judá, Issacar, Zebulon, cuja bandeira tinha a figura de um leão, depois à esquerda tinha a cara de um boi, e do lado esquerdo, ou seja, ao lado oeste, as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim, cuja bandeira tinha a figura de um boi, e por último na parte de trás, tinha o rosto de uma águia. E as bandeiras das tribos de Dan, Asser e Naphtali, que acampavam ao norte, tinham a figura de uma águia de asas estendidas. Portanto, os 4 seres viventes são uma representação do povo de Deus. O versículo 6 diz que esses seres viventes estavam cheios de olhos por diante e por trás. O versículo 8 diz que cada um dos 4 seres viventes tinha 6 asas ao seu redor e por dentro estavam cheios de olhos. Já vimos o significado dos olhos em vídeos anteriores. Os olhos são símbolos de sabedoria, neste caso da sabedoria dada pelo Espírito Santo. Portanto, estes 4 seres não representam aqueles que dizem ser povo de Deus, mas aqueles que realmente o são, os obedientes que não entristecem o Espírito Santo, aqueles que são santificados. Malaquias 1 verso 11 diz: Porque desde onde nasce o sol até onde se põe, meu nome é grande entre as nações, e em todo lugar se oferece incenso e uma oferta limpa ao meu nome, porque meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Estas palavras de Malaquias 1 verso 11, são dirigidas por Deus ao povo judeu em reprovação pelo seu atrevimento em crer, que pela mera aparência de religiosidade, pela mera obediência aos ritos, eles já eram merecedores das bênçãos de Deus, quando na realidade eles faziam tudo de forma descuidada e desleixada, mostrando com suas obras que não tinham amor verdadeiro para com Deus e muito menos para com o próximo. Por outro lado, espalhados pelo mundo havia pessoas que, sem terem os privilégios que Deus havia concedido ao povo judeu, honravam e adoravam a Deus em espírito e em verdade. É esses que representam os 4 seres viventes, por isso estão cheios de olhos, porque representam muitas pessoas e por isso estão ao redor do trono, porque representam o verdadeiro povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro, pelos 4 ângulos da terra. E é por isso que também se diz: eles não tiveram descanso nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que foi, e que é, e que será. Porque de dia ou noite, em algum lugar do planeta sempre há alguém adorando a Deus em espírito e em verdade. Versículo 9. Quando aqueles seres viventes deram glória, honra e louvor àquele que estava sentado no trono, e adoraram aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que estava sentado no trono e adoraram aquele que vive para sempre. Eles lançaram suas coroas diante do trono dizendo: Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber glória,
honra e virtude porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Existem certos equívocos entre os cristãos a respeito de Deus e suas criaturas, que pensam que Deus criou todos esses seres para adorá-lo, como se Deus fosse um ser egocêntrico, que precisa ser adulado por suas criaturas para dar sentido à sua existência. Nenhum dos louvores e atos de adoração que vemos no Apocalipse são feitos porque Deus os exige ou precisa, mas são atos espontâneos de suas criaturas, que, reconhecendo as virtudes e a grandeza de Deus, e o louvam de forma voluntária e espontânea. Nesta ocasião, Deus Pai é louvado por ser o Criador. E alguém dirá: não foi Cristo quem criou todas as coisas? E certamente Cristo foi quem realizou a ação de criar, mas ele não criou por si mesmo, mas sim toda a divindade planejou e esteve presente durante a criação. É por isso que em Gênesis Deus é apresentado falando no plural, quando disse: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Até agora vimos que João vê a porta do santuário celestial aberta e é convidado por Cristo a entrar e olhar para dentro. E João vê dentro do lugar santo. No capítulo 5, João continua descrevendo o que viu dentro do lugar santo do santuário celestial. Capítulo 5, versículo 1. E vi na mão direita daquele que estava assentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo poderoso pregando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? E ninguém poderia, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, abrir o livro ou olhar para ele. E chorei muito, porque não foi achado ninguém digno de abrir o livro, nem de lê-lo, nem de olhar para ele. A quantidade de selos em um documento destaca a importância do documento, e nos dias de João os testamentos eram geralmente selados com 7 selos, e talvez por isso João chore, porque aquele documento na mão direita do Pai continha a herança de Deus para aqueles que irão herdá-lo. Aqueles que entendem que esta visão de Apocalipse capítulos 4 e 5 é a mesma visão de Daniel capítulo 7 versículo 9 em diante, dizem que ambas as cenas são iguais, porque em Daniel 7 nos diz que o juiz sentou-se e os livros foram abertos. Eles não só não notam o que já discutimos, que em Apocalipse 4 e 5, o trono já está estabelecido e Deus Pai já está sentado, enquanto em Daniel os tronos não estavam lá, mas são colocados, nem o Pai estava, mas vem depois que os tronos estão colocados. Mas eles também não percebem que em Daniel 7, os livros são abertos, enquanto aqui em Apocalipse 5, o livro está fechado e bem fechado, selado com 7 selos. E embora devamos ver Cristo aparecer em cena e remover os 7 selos, em nenhum lugar desta segunda visão você verá que o livro foi aberto, pois o livro não será aberto antes 1844. Na verdade, como acontece com todas as profecias apocalípticas, esta segunda visão do Apocalipse cobre a história começando no momento em que João recebe a visão rumo ao estabelecimento do reino de Deus, mas até eventos ainda no futuro. Como o início do julgamento e o final estabelecimento do reino de Deus, não são apresentados de forma óbvia, mas estão escondidos nas canções que são cantadas durante a visão. Um dos anciãos me disse: não chore, pois, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus selos. E olhei, e eis que no meio do trono e dos 4 seres viventes, e no meio dos anciãos, estava um cordeiro como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Este personagem que João vê como um símbolo indiscutível de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, João descreve como um cordeiro que, embora esteja vivo, parece que acabou de ser sacrificado. Isto porque este é Cristo que acaba de completar a sua missão como sacrifício expiatório pelos pecados do mundo. E embora essa missão já tenha sido cumprida e ele agora apareça diante do Pai na sua nova missão de mediador entre Deus e os homens, o apóstolo diz-nos claramente que este mediador entre Deus e os homens continua a ser um homem, Jesus Cristo homem. Cristo não adotou a humanidade durante os 3 anos e meio que esteve neste mundo, mas sim a adotou para sempre, tornando-se nosso irmão para a eternidade. E por toda a eternidade veremos as cicatrizes nas suas mãos, no seu lado, nas suas têmporas e nos seus pés, que nos lembrarão para sempre que ele é o Cordeiro que por amor a nós se ofereceu. Notemos também que possuía 7 chifres. Já estudamos esses 2 símbolos em vídeos anteriores.
O número 7 significa plenitude e os chifres são símbolos de poder. E embora Cristo tenha adotado a nossa humanidade para sempre, isso não significa que ele tenha deixado de ser Deus. Como Todo-Poderoso, Deus tem plenitude de poder. E finalmente ele nos diz que tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Já vimos o significado dos 7 Espíritos de Deus. E que esses 7 Espíritos de Deus, que nada mais são do que a plenitude do Espírito Santo, tenham sido enviados por toda a terra não é novidade, pois o próprio Cristo disse que quando partisse, enviaria outro Consolador. Estes versículos contêm algo muito importante que nos ajudará a compreender outras passagens futuras. João está chorando porque não há ninguém digno de abrir o livro, quando um dos 24 anciãos lhe disse: não chores, porque aqui está o leão de Judá, que é digno de abrir o livro. E quando João se vira para ver o leão, em vez de um leão, vê um cordeiro. É muito importante lembrarmos a diferença entre o que João ouve e o que João vê. E é importante lembrar que essa diferença é apenas aparente, pois no final das contas o cordeiro e o leão representam a mesma pessoa. Certamente, prestando atenção naquele que lhe falava, João havia desviado os olhos da visão do trono, e quando olha novamente, o cordeiro já está ali. No capítulo anterior vimos o Pai em seu trono, próximo ao Pai, e ao seu redor estavam os 4 seres viventes, e além dos seres viventes, mas ainda dentro do que é entendido como trono, estavam os 24 anciãos. Mas agora, ainda mais perto do Pai, dos 4 seres viventes, aparece Cristo, perto o suficiente para poder tirar o livro da mão do Pai. Versículo 8. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, cada um com harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir seus selos, porque fostes imolado, e os redimir para Deus com seu sangue, de toda tribo, língua, povo e nação, e os fizestes para Deus um reino de sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aquele que falou com João disse-lhe que Cristo era digno de abrir o livro, mas agora os 4 seres viventes e os 24 anciãos dizem em seu cântico porque ele é digno. Pois fostes morto e com teu sangue os redimistes para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação, e os fizestes para nosso Deus um reino de sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O sacrifício, a vitória de Cristo na cruz é motivo mais que suficiente para louvá-lo. Como já dissemos, o louvor e a adoração que as suas criaturas dão a Deus não é porque Deus o exige, ou porque é seu dever, mas o fazem porque querem, porque não conseguem conter a sua gratidão e admiração diante de um Deus tão poderoso, e ao mesmo tempo tão amoroso e misericordioso. É importante destacar que os louvores estão aumentando. No capítulo 4, os seres viventes louvam somente ao Pai, dizendo: Santo, Santo, o Deus Todo-Poderoso que foi, que é e que será. E em resposta a esse louvor, os 24 anciãos prostraram-se e louvaram somente ao Pai por ser o Criador. Mas agora, neste segundo louvor, que é dirigido ao Cordeiro, os anjos, os redimidos louvam, e os 24 anciãos e os 4 seres viventes louvam juntos. Já mencionamos que os anciãos louvam o Pai por ser o Criador, mas não explicamos por que os 4 seres viventes o louvam. Basicamente, nesse primeiro louvor, os 4 seres viventes louvam a Deus não por nada que ele tenha feito, mas pela sua essência, porque ele é santo, santo, santo. E nos vídeos anteriores tínhamos dito que ser santo, ser espírito e ser amor são a mesma coisa. Você não pode separar o amor da santidade, nem a santidade da espiritualidade, nem a espiritualidade do amor. Nesse primeiro louvor do capítulo 4, versículo 8, os 4 seres viventes louvam a Deus pela sua natureza. Deus é santo, Deus é espírito e Deus é amor. Quanto aos 24 anciãos, há quem diga que não podem ser seres humanos, porque aqui são apresentados como tendo taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e que a intercessão é algo que só Cristo pode fazer, e não seres humanos. Eles também alegam que o escrito grego nesta passagem onde diz que ele nos redimiu, ele nos fez para o nosso Deus um reino de sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra, é ambíguo e pode muito bem não ser traduzido na primeira pessoa plural, mas na terceira pessoa do plural. E em vez de dizer que tu nos has redimido, pode ser traduzido como tu os has redimido, e os fizestes para o nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
E isso é verdade. Portanto, traduzir ou não estas palavras para a primeira ou terceira pessoa do plural dependerá de acreditarmos ou não que os 24 anciãos são seres humanos. Então voltamos à questão das taças de ouro cheias de incenso e ao fato de que somente Cristo é o mediador. O problema é assumir que ter taças de ouro cheias de perfume implica mediação. Se assumirmos tal coisa, não devemos apenas descartar que os 24 anciões sejam seres humanos, mas também devemos excluir que sejam quaisquer outras criaturas, incluindo anjos e seres não caídos de outros mundos. Se assumirmos que os 24 anciãos com taças de ouro cheias de perfumes equivalem a serem mediadores, então esses 24 anciãos não podem representar ninguém além do próprio Cristo, e isso não faz muito sentido. Como dissemos, o problema é assumir que ter taças de ouro cheias de incenso implica mediação. Uma coisa é ter taças cheias de incenso, e outra coisa é queimar ou oferecer incenso. No antigo Israel, o povo entre as coisas que oferecia incenso. Ou de onde vocês acham que os sacerdotes obtinham o incenso, se não fosse das ofertas do povo? Ter ou carregar incenso não faz de ninguém um mediador. Quem traz o incenso não é o mediador. Por isso reafirmamos que os 24 anciãos não representam os seres humanos, as primícias que já estão no céu, os santos que ressuscitaram junto com Cristo, pois chegaram com Cristo, os anciãos já estavam no céu, incluamos também Enoque, Moisés, Elias. E também reafirmamos que a tradução correta desta passagem é a da terceira pessoa do plural. Tu os redimistes para Deus com seu sangue, de toda tribo e língua e povo e nação e os fizestes um reino para nosso Deus, e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O fato de os 24 anciãos terem taças de ouro nos indica que eles não estão ali de férias, mas que são colaboradores de Cristo, que os fez. Os 4 seres viventes representam a nós, os seres humanos que ainda estamos neste mundo, que adoramos a Deus em espírito e em verdade. Assim temos os 24 anciãos que representam os líderes dos mundos não caídos, e os 4 seres vivos que representam os redimidos que ainda estão neste mundo aguardando a breve vinda de nosso Senhor e Salvador. Esses 4 seres vivos estão ainda mais próximos do Pai do que os 24 anciãos, que representam aqueles que serão redimidos, o que representa o cuidado e a atenção que Deus dá a nós que ainda estamos neste mundo. Por isso estão mais próximos do Pai, porque nós, seres humanos que ainda estamos neste mundo, necessitamos mais do favor de Deus do que os seres humanos que já estão lá em cima. Versículo 11. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e a multidão deles era de milhões e milhões. Que diziam em voz alta, que o Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Aqui o canto aumenta novamente, pois agora todos os anjos do céu se juntam a eles. O segundo cântico, aquele cantado pelos 24 anciãos e pelos 4 seres viventes, que nos fala da dignidade de Cristo em abrir o livro, é um cântico anterior ao julgamento. O julgamento não pode começar se os livros, incluindo este, não forem abertos primeiro. Mas agora este cântico ao qual os anjos se juntam não nos fala da dignidade de Cristo para abrir o livro, mas da dignidade de Cristo para receber o reino. Portanto, o segundo cântico foi antes do julgamento, mas este terceiro cântico nos leva ao tempo após o julgamento, no qual Cristo recebe o reino. Como já dissemos, as profecias apocalípticas começam no momento em que são dadas, e a partir daí estendem-se para o futuro, até ao estabelecimento do reino de Deus. Vimos isso nas cartas às igrejas, nas quais o estabelecimento final do reino de Deus está presente nas promessas feitas aos vencedores de cada um dos períodos históricos, representados pelas 7 igrejas. E nesta nova visão, são os cânticos que nos levam ao estabelecimento final do reino de Deus. E isso ocorre no quarto cântico, no versículo 13, e toda criatura que está nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, cantam dizendo, ao Cordeiro sejam bênção, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 seres viventes disseram amém. E os 24 anciãos prostraram-se com o rosto em terra e adoraram aquele que vive para todo sempre. Este quarto e último cântico desta segunda visão nos leva ao momento em que toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Toda criatura que está no céu refere-se aos anjos, seres não caídos de outros mundos e as primícias de seres humanos que já estão no céu.
Na terra refere-se a todos os que estarão vivos quando Cristo retornar. Debaixo da terra refere-se a todos aqueles que morreram e que serão ressuscitados, e aqueles que estão no mar refere-se a todos aqueles que morreram e não foram enterrados, como os mártires que foram queimados em fogueiras e algumas das suas cinzas lançadas ao mar, que também ressuscitarão. Portanto, estas canções nos dão um vislumbre do estabelecimento final do reino de Deus. Mais tarde, nas profecias seguintes, veremos o momento exato em que toda criatura confessará que Cristo é Senhor. Mas esse estabelecimento final do reino de Deus não pode ocorrer sem que o julgamento ocorra primeiro, e o julgamento não poderia começar sem que o livro fosse primeiro aberto. A ação de abrir o livro é a segunda parte desta segunda visão. Já vimos a primeira parte, aquela que nos mostra o que acontece no céu. No vídeo a seguir começaremos pela segunda parte, que nos mostra o que está acontecendo na terra. Até o próximo vídeo, e que Deus os abençoe. Se acaba el tiempo.